Shalom, shalom, a paz e a graça, a benevolência do Altíssimo a todos. Vamos dar continuidade com mais uma porção sobre as duas casas de Israel, intitulado dessa vez Pecel, o Criador prevê o pecado de Israel. Literalmente a palavra Pecel ou Pecel do hebraico significa ídolo ou escultura, uma imagem de escultura. E no livro de Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 23, vamos ler até o 35. Então, a partir do versículo 23, o Eterno diz assim através do profeta Moshe, ou Moisés, o seguinte: eu vou usar nessa ocasião a versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E assim está: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, do Eu Sou eternamente, do YHWH, vosso Elohim, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida. Eu vou ler de novo. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Yud-He-Vav-He, vosso Elohim, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, alguma Pecel, semelhança de alguma coisa que o Yahweh, vosso Elohim, vos proibiu. E como vocês viram nos últimos estudos sobre as duas casas de Israel, o principal pecado que trouxe a divisão de Israel em duas casas, casa de Judá e casa de Israel, reino do sul e reino do norte, foi a idolatria. Então temos que, antes de Israel até mesmo se formar com reis e criarem um templo, o Eterno já tinha visto e profetizado que eles cometeriam esse pecado. Porque o Yahweh, teu Elohim, é fogo que consome, é Elohim zeloso. Agora se atentem bem para esse versículo, versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Yahweh, aquele que era, é e será para sempre, teu Elohim, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente. Da terra qual passado o Jordão, e despossuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Então vejam que essa palavra foi profetizada através do profeta Moisés, que eles cairiam nesse pecado antes de possuir a terra. E ele não estava falando do pecado que eles cometeriam depois da divisão das duas casas, mas antes, na própria terra de Jerusalém, na terra de Israel. Então temos que, no versículo 27, ele continua dizendo: o Yahweh vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Yahweh vos conduzirá. Então vejam aqui, ele dizendo, antes de Israel ter o seu primeiro rei, antes de construírem um templo, antes de habitarem em Jerusalém, ele já tinha predito, ele tinha visto em sua presciência, onisciência, que eles cometeriam esse pecado. E já tinha profetizado aqui através de Moisés. Por isso que eu falei nos últimos vídeos que um dos pecados principais, ou
pecado principal que trouxe esse juízo, dividindo Israel em duas casas, foi a idolatria. Então guardem isso bem, porque é algo que o Eterno viu em sua presciência que aconteceria, e ele julgaria conforme o pecado deles. E vejam no versículo 28, aqui está a dispersão, a diáspora de Israel, tanto da casa de Judá como da casa de Israel, as 10 tribos, por outras nações. No versículo 28, lá servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Yahweh, teu Elohim, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então vejam que aqueles que são dispersos, tanto da casa de Judá como da casa de Israel, depois de séculos e séculos, vão fazer a techuvá, aquele retorno ao Criador, não é? A um ismo, a uma religião, precisamente ao judaísmo, ao catolicismo, ao protestantismo. Mas essa techuvá, esse retorno, esse arrependimento é o próprio Criador. Então entendo a diferença. Não é se voltar às raízes hebraicas da fé dentro de um ismo como o judaísmo. Não. É se voltar realmente à pessoa, ao ser do eterno Criador. Por isso que ele diz, lá, perdidos entre as nações, depois de terem pecado com ídolos, como está no versículo 28. Ídolos de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Depois deles terem pecado, até por gerações, haverá um tempo que eles se voltarão a ele de novo. Vejam que aqui eles nem entendiam, Israel ali junto com Moisés, ouviram isto, mas não sabiam que teriam rei, que teriam reis, e que um dia Israel seria dividido em duas casas e eles seriam dispersos já em duas casas de Israel divididas. Eles não sabiam disso, mas o Eterno já tinha predito aqui. Isso aconteceu de fato já com Israel dividido em duas casas de Israel. Então temos no versículo 30, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, vejam que para esses dias, e te voltares para o Yahweh, teu Elohim, para o eu sou o que serei, teu Criador, porque ele é eterno, ele vive eternamente, e lhe atenderes a vós, então o Yahweh, teu Elohim, teu Criador, não te desamparará, porquanto é Elohim misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde Bereshit, desde Gênesis, desde o início, quando o Criador fez Adão, o homem, do pó da terra. Adão significa do hebraico vermelho, porque do pó da terra, do barro, o homem foi criado. Então, desde o início, desde Gênesis, desde Bereshit, o que ele diz aqui? Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus, de algum Elohim, coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus, algum Elohim, ídolo, né? Escultura, porque a palavra Elohim é usada para o verdadeiro Criador e para os falsos deuses, para os falsos ídolos. Por isso está aqui,
Elohim para o Criador, ou de algum Elohim com E minúsculo, para que entendam, né? Usando o grego, seria Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Então, a palavra Elohim, ela serve para os dois. Porém, só existe um que é verdadeiro. Então, ele diz, do versículo 32 ao 33. Eu vou ler de novo direto. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Elohim do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Ou se um Elohim tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Yahweh, vosso Elohim, vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Yahweh é Elohim, que o eu sou o que serei, é o Criador, é o Poderoso, é o Altíssimo. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Yahweh é Elohim. Nenhum outro há, senão Ele. Então temos aqui, nessa leitura que fizemos, depois você pode ler o capítulo 4 inteiro de Deuteronômio, ou Devarim, como está no hebraico. Mas eu escolhi do versículo 23 ao 35, para vocês entenderem que naquele tempo, quando Moisés trazia a Torá, Deuteronômio é o 5º livro, né? Devarim é o 5º livro da Torá, porque são 5 livros a Torá, ou Pentateuco, como é chamado também. Ele estava trazendo ali o final do Pentateuco, da Torá, que quer dizer instrução no hebraico. Torá no hebraico quer dizer instrução. Torá é uma palavra em hebraico, que quer dizer instrução, porque traz a instrução do Eterno para o seu povo. Então, quando estava terminando a Torá, já no 5º livro, aqui como está numerado, capítulo 4, o Eterno traz esses estatutos, instruções, e profetiza através de Moisés o que aconteceria com Israel, sem mesmo eles ainda terem se tornado um reino com um rei como homem, porque eles tinham como rei o próprio Criador. Então no versículo 27, nós temos que o Eterno já tinha previsto e falado o que aconteceria, que ele mesmo espalharia eles entre os povos. Por quê? O que vimos no início, Pecel, imagem de escultura, idolatria, ídolo. Esse é o pecado que trouxe realmente a divisão de Israel em 2 casas. Então temos mais essa porção para entendermos que desde antes o Eterno já tinha previsto e dito que iria acontecer. Mas não porque o Eterno quis que eles pecassem, mas porque o Eterno, o Altíssimo, em sua onisciência, viu que eles fariam isso no futuro, mas também viu que eles voltariam a Ele. E por isso que no livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 32, ele diz o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Neste tempo aqui, Israel já estava dividido, porém está no contexto que ele falou lá com Moisés. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, lá com Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Yahweh. Então aqui ele está falando que eles realmente anularam a sua aliança. Com o quê?
com a idolatria, Becel, imagem de escultura. Esse foi o pecado principal que ocasionou a divisão de Israel em duas casas. Por isso que ele tinha profetizado lá, no versículo 27 de Deuteronômio 4, que ele, o Eterno, os espalharia entre as nações. Então temos que, por causa deles, dos hebreus, deles terem anulado a sua aliança, que o Eterno os espalhou entre as nações. Mas como vimos também lá em Deuteronômio, eles se voltariam a ele, se arrependeriam, fariam e já estão fazendo a verdadeira techuvá, não se voltando como alguns estão fazendo à religião, ao judaísmo, mas sim ao eterno Criador, verdadeiramente independente de religião, porque está escrito no versículo 33 sobre a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, falando já dos últimos dias, como lemos lá no capítulo 4, falando dos últimos dias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Yahweh. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Essa nova aliança se concluirá totalmente já no reino milenial, já na ressurreição dos mortos salvos, no Mashiach, no Messias, e na transformação dos vivos. Porém, ela dá um start, um início, com o sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro é o sangue da nova aliança, é o pacto da nova aliança, porque a antiga foi quebrada, foi anulada pelo povo hebreu, por eles terem se esquecido do Criador e se voltado a ídolos, a imagem de escultura, Becel. Então é necessário que o próprio Criador se faça carne, venha e faça um novo pacto, uma nova aliança. E temos isso prometido aqui com Jeremias. Então é através desse novo pacto, dessa nova aliança, que Israel e as duas casas de Israel se voltarão verdadeiramente ao Eterno, ao Altíssimo. Para o seu povo é o sangue da nova aliança. Então não é mais uma antiga aliança, embora os estatutos e mandamentos continuem na nova aliança. Por isso que ele falou no versículo 33 que as leis seriam imprimidas, escritas no coração. Vamos ler? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Yahweh. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Então, essa nova aliança que inicia a partir do sangue do Cordeiro e se concluirá totalmente no milênio, o Eterno traz os mandamentos da Torá, porém não conforme aquela antiga aliança. Por isso que está como Antigo Testamento na Bíblia e Novo Testamento. Mas o contexto real é a aliança. Então ele diz, não conforme aquela antiga aliança que o povo de Israel anulou, porque eles pecaram, indo após outros ídolos. Então, ele traz uma nova aliança com os mesmos mandamentos, mas não escritos mais em tábuas de pedra. Escritos o que? Os mandamentos, mas sim imprimido nas mentes e no coração, através do sangue do Cordeiro. Essa é a nova aliança. Então, a união das duas casas novamente se dará por causa do sangue da nova aliança. Então, vamos concluir agora esse estudo por aqui e depois veremos no próximo porque o Eterno fez isso tudo, os espalhando entre as nações. Shalom e que Yahushua HaMashiach, o Messias, abençoe a todos. Até os próximos estudos.